Olá, tudo bem com você? Está no ar o programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Hoje temos um tema muito especial. Nós vamos estudar na Bíblia como foi a Semana da Criação. E eu intitulei esse tema, esse sermão de Uma Semana Inesquecível. Você vai gostar, não saia daí. Está de volta o seu programa Adoração, mas antes de nós irmos para a Bíblia, antes de nós fazermos a viagem no tempo e analisarmos a Semana Inesquecível, eu quero apresentar para você um material muito especial que foi recém-lançado aqui pela Novo Tempo e que pode ser seu. A revista Esperança Novo Tempo, A Origem de Tudo, Como Tudo Começou. Eu tive a alegria de preparar esse material aqui, a convite da Novo Tempo, para que pudéssemos ter mais um guia de estudos, mais um material especial para que você possa ter contato com a Palavra de Deus e com o Deus da Palavra. Essa revista tem 7, 8 temas especiais. Eu vou aqui rapidamente mostrar para você, ou mencionar para você, para que você possa ter esse interesse despertado e pedir gratuitamente a sua revista. Nós temos aqui A Origem do Universo, olha só, o material foi muito bem desenhado aqui, o pessoal do design aqui da revista Esperança, da Novo Tempo, está de parabéns, eu fiquei muito feliz com o resultado. E nós temos aqui pelo menos 8 temas. A origem do universo, a origem da vida, a origem dos dinossauros, olha só, a origem do ser humano, a origem da ciência, a origem da palavra, a origem do mal e de volta às origens. Na verdade, completa um ciclo. Nós começamos aqui analisando, fazemos uma análise aqui de como foi a criação do universo. Será que existem evidências de que um Criador todo-poderoso projetou, desenhou esse universo? Nós analisamos também a origem da vida. Será que quando analisamos o DNA, os animais, o nosso corpo mesmo, né, o corpo humano, podemos identificar ali as digitais do Criador? Será que quando nós estudamos o tema dos dinossauros, podemos também falar em criacionismo? Podemos misturar Bíblia com dinossauros? É um capítulo bem interessante aqui desta revista também. Os primeiros cientistas, os chamados pais da ciência, criam na Bíblia? Será que hoje ainda há cientistas que creem na Bíblia? Temos esse assunto aqui na revista. Outra dúvida que muitas vezes acomete as pessoas é, ok, eu até admito que exista um Deus, eu tenho evidências de que ele é um Deus bom, mas por que existe morte? Por que existe maldade no mundo? Por que existem guerras? Eu vejo flores, mas também vejo espinhos. Como conciliar essas aparentemente inconciliáveis discrepâncias na criação? Ao você estudar essa revista, você vai entender qual é a origem do mal e vai perceber mais do que isso. Eu espero que você, ao estudar esse material de estudos aqui, realmente essa revista Esperança, você possa perceber que Deus não abandonou o mundo, de que Deus tem um plano para esse planeta, de que Ele vai recriar o mundo à semelhança do Éden perdido. Então, como eu disse, a revista ela tem um ciclo. Ela começa com a origem e aponta o nosso destino final cheio de esperança. Ela pode ser sua, viu? Você pode pedir essa revista através do número 12, código 12, 982444449, que é o nosso WhatsApp, ou pelo site novotempo.com/escola bíblica. Gratuitamente você pode receber esse conteúdo aqui em casa. E eu espero, porque eu orei muito por isso, ao escrever esses temas, eu espero que essa publicação aqui seja uma bênção na sua vida. Código 12, 982444449 ou no site novotempo.com/escola bíblica, ok? Está preparado para a nossa viagem no tempo agora? Vamos à Bíblia? Antes de nós iniciarmos o estudo que propusemos para este encontro, eu quero convidar você a fazermos uma oração, porque nunca devemos abrir a palavra de Deus sem antes pedir que o Deus da palavra nos oriente nesse estudo. Então convido você a fechar os olhos, a juntamente conosco aqui
termos essa conversa com o nosso Criador. Querido Deus, bondoso Pai, nosso Criador, nós te agradecemos porque não só nos criaste, mas nos deste evidências do teu amor, do teu cuidado, porque um dia o próprio Criador veio a este mundo na figura de um ser humano, Jesus Cristo, e demonstrou na prática o seu amor, o seu cuidado e o fato de que um dia voltará para nos buscar e depois disso recriar este planeta. Obrigado, Senhor, pelas mensagens de esperança que encontramos em teu livro. Obrigado porque a boa ciência e a revelação contida na palavra estão em harmonia e nos dão uma visão mais completa de ti, o nosso Criador. Eu te peço a Deus que abençoes aqueles que estão neste momento nos assistindo, nos ouvindo, que essa mensagem seja de conforto, de esperança para essas pessoas também. Eu oro e tudo te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, vamos então à nossa Bíblia, né? Se você tem a sua Bíblia aí por perto, no seu celular, a Bíblia impressa, o importante agora é ter um contato com o texto sagrado. Eu quero convidar você a estudar comigo a primeira semana deste planeta, a primeira semana em que Deus projetou tudo de maneira maravilhosa para que nós pudéssemos viver aqui neste planeta. Antes de lermos Gênesis capítulo 1 e analisar cada dia da criação, eu quero convidar você a ler comigo Isaías 45, verso 18. Primeiramente, Isaías capítulo 45, verso 18, e depois eu quero fazer uma comparação aqui. Diz o texto sagrado o seguinte: porque assim diz o Senhor, que criou os céus, Ele é o único Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, Ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Note, o texto diz que Deus criou a terra para ser habitada. Portanto, há um projeto, há um propósito. Eu gosto de comprar souvenirs. Quando eu viajo para algum lugar, vou fazer uma série de pregações, ou viajo com a família ali de férias, eu frequentemente compro, ainda que seja um imã de geladeira. E depois, quando o tempo passa, eu gosto de ficar observando aqueles souvenirs, aqueles lembretes de onde passamos, aí rostos me vêm à memória, situações, boas memórias, enfim. Certa ocasião, eu estava realizando uma série de pregações em outro país e eu passei por uma pequena loja de souvenirs e eu vi ali uma estátua muito bonita, uma estátua, uma escultura de um leão junto com um cordeiro. É óbvio que nesse momento eu lembrei de textos bíblicos que falam que um dia, novamente, o leão vai comer pasto com o cordeiro, o lobo vai habitar em paz com o cordeiro, novamente a criação estará em harmonia e não mais haverá medo de animais em relação ao ser humano e vice-versa. Eu pensei, eu preciso comprar essa escultura, levar para minha casa e colocar na minha sala de estar, porque toda vez que eu olhar para ela, eu vou lembrar do que foi, do que deveria ter sido, e um dia será novamente. Eu então comprei, não cabia mais quase nada na mala, mas eu dei um jeito, eu precisava levar para casa aquela escultura, e ela está lá em cima do piano, na nossa sala de estar. E é bem assim, toda vez que eu contemplo aquela estátua, aqueles dois animaizinhos ali, o leão e o cordeiro, eu me lembro de que nós tivemos uma origem maravilhosa, Deus criou tudo para ser perfeito, harmônico, pacífico, mas infelizmente o pecado trouxe uma quebra nesse projeto de Deus. Deus não abandonou o mundo ao seu léu. Deus, ele planejou um resgate e ele promete que um dia, Jesus tendo já cumprido, né, a sua parte, tendo nos resgatado do pecado, ele promete que um dia, 1000 anos após a volta de Jesus, ele vai recriar este planeta. E aí nós vamos viver em paz de novo. Aí aquilo que hoje está lá na minha sala como apenas uma estátua, vai ser a realidade. Nós poderemos olhar para os leões brincando com os cordeiros. Você já pensou nisso? Você já sonhou com isso? Você já orou para que um dia você possa estar preparado também para viver neste novo mundo? É isso que Deus promete para nós. A nova terra, o novo céu e a nova terra. Vamos então à Bíblia. Aqui em Gênesis capítulo 1 nós encontramos o relato da criação. E o interessante é que o primeiro verso do primeiro livro da Bíblia já afirma a verdade central de que há um Deus.
A Bíblia não gasta tempo tentando provar, tentando argumentar. Moisés, o autor desse livro, não gasta tempo nesse sentido. Ele já afirma o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus. No princípio, todas as coisas está Deus. E diz mais o texto: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então disse Deus: haja luz. Você percebe que já no início nós vemos aqui uma evidência da presença da Trindade, de Deus o Pai, é o Deus Criador. E o interessante é que Moisés usa uma palavra que comporta um sentido plural. Ele usa o hebraico Elohim. Ele poderia ter usado a palavra Elohá, que é Deus, mas ele usa Elohim, que tem esse sentido plural, não por acaso. Aqui nós vemos Deus, o Pai, nós vemos aqui o Espírito pairando sobre as águas. A palavra hebraica é Rahab, que também se aplica, por exemplo, ao ato de uma águia sobrevoar seus filhotes, protegendo esses filhotes. Então nós vemos aqui o Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade, como nós a chamamos, pairando, protegendo, guardando. E onde está o Filho? Onde está Jesus? Bom, quando você lê João capítulo 1, você percebe que ele usa uma frase parecida com essa de Gênesis. Ali no capítulo 1 de seu evangelho, João, que foi uma testemunha ocular, que viveu bem pertinho de Jesus, ele começa dizendo assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então você vê que Jesus é o agente criador. Portanto, na criação, aqui nós vemos a Trindade envolvida. Nós vemos aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nesse primeiro dia, Deus cria a luz. Mas que luz é essa? Leamos um pouquinho mais aqui. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa, fez separação entre luz e trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. O texto qualifica que tipo de luz era essa. Não poderiam ser todos os fótons do universo, porque senão nós teríamos que concluir que os anjos, que já existiam, porque eles cantaram quando Deus criou a terra, viviam no escuro. Então, veja só, já havia luz no universo. Para haver água líquida, no estado líquido, é preciso que os fótons já existissem. Então, que luz é essa que Deus cria no primeiro dia? Ele organiza a rotação da terra para que possa haver a face iluminada. Então, o dia é chamado de luz, e a face que fica ali escondida é chamada de trevas ou noite. Deus organiza o planeta. Sabe, é como nós lemos ali em Isaías 45, Deus preparou a terra para ser habitada. E eu gosto de pensar na imagem de um quartinho de bebê. Eu tenho 3 filhos, 3 queridos filhos. E quando os 3 vieram, a situação foi a mesma. Minha esposa e eu preparamos o quartinho, preparamos o enxoval, tudo com carinho para receber o bebê que estava prestes a nascer. Eu penso em Deus da mesma forma. Deus, quando cria, ele organiza a terra para ser habitada, ele prepara tudo com muito carinho. Você percebe isso ao longo da leitura. Ele começa então já preparando o cenário, ou seja, dia, 24 horas mais ou menos ali, né? E noite, tudo direitinho, ciclos, né? Para que a vida pudesse existir. Mas a leitura prossegue, nós vemos aqui então no segundo dia o seguinte relato. E disse Deus: haja firmamento. A palavra aqui talvez não seja a mais bem apropriada para traduzir a expressão hebraica rahab, ou melhor dizendo, raquia. Raquia é mais bem traduzida como expansão. Algumas traduções bíblicas colocam ali expansão ou atmosfera. Então veja, Deus disse: haja uma atmosfera, uma expansão no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento, ou a expansão, e a separação entre águas e águas, águas debaixo do firmamento e águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou o firmamento céus, e houve tarde e manhã o segundo dia. Você consegue perceber o carinho de Deus e o seu poder também? Preparando o ambiente para a chegada daqueles que vão habitar ali, daqueles que vão morar nesse local, dos bebezinhos, digamos assim, que vão ocupar o berço. Mas Deus disse mais, agora estou no verso
9. Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou de mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom, e houve tarde e manhã o terceiro dia. Você percebe que Deus agora está atapetando a terra, né? Colocando um tapete verde sobre a terra. Quando estudamos as plantas, ficamos maravilhados. Quando analisamos, por exemplo, o processo da fotossíntese, a planta absorve o gás carbônico e, juntamente com a energia do sol, por isso fotossíntese, ela produz oxigênio. As plantas são uma maravilha da criação, tanto quanto outras coisas que Deus fez também. Esse processo nós mal conseguimos reproduzir em laboratório e todo instante as plantas estão fazendo isso. As plantas produzem frutos que não são para o seu benefício próprio, elas fazem isso, digamos, a mais para oferecer para quem? Para aqueles que viriam. Deus está preparando o caminho para a chegada dos seres do reino animal e, finalmente, o ápice da criação, o ser humano. Prosseguindo aqui na leitura, encontramos o seguinte. Disse Deus, verso 14, que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, ou luminares, né? O maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom, e houve tarde e manhã o quarto dia. A Bíblia diz também que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento, né, o espaço, o universo, o cosmos, anunciam as obras de suas mãos. Quando nós analisamos as constantes universais, as leis que regem a realidade, quando analisamos as estrelas, as galáxias, que são inumeráveis, nós ficamos realmente maravilhados. Tem até um texto bíblico que diz assim, Deus fala para Abraão, conta as estrelas se é que tu podes. Bem, naqueles tempos eles achavam que havia 5.000 e poucas estrelas no céu. A olho nu eles contavam, né? Eram pastores, ficavam ali observando o céu e contando as estrelas. Hoje sabemos, com nossos telescópios potentes, que as estrelas são incontáveis. Só em nossa galáxia, a Via Láctea, que tem cerca de 100.000 anos-luz de diâmetro, há mais de 100, 200 ou até 300 bilhões de estrelas. E há bilhões de galáxias. E sabe o que é mais impressionante? A Bíblia diz que Deus as conta e sabe o nome delas. Se Deus sabe o nome das estrelas que são incontáveis, será que Ele não conhece você também? Um Deus tão detalhista a ponto de contar os fios de cabelo que as pessoas têm, algumas já perderam vários deles, é verdade, mas se Deus sabe até essas coisinhas, detalhes mínimos da realidade, será que Deus não conhece você? Deus não sabe onde você mora, o que você faz, o que você pensa, do que você precisa? Sim, Deus conhece você. Você é o objeto supremo do amor de Deus. Creia nisso, saiba disso. E é um Deus todo-poderoso que criou esse universo todo a partir do nada. Deus criou o Sol, a Lua, para serem os principais luminares aqui para iluminar o sistema solar, para que nós possamos ter luz, energia, vida aqui no planeta Terra. E a Lua tem um papel importantíssimo também, como reguladora das marés, uma espécie de contrapeso nessa dinâmica gravitacional que envolve o sistema solar, que envolve tudo que nos rodeia. Então, realmente, Deus é maravilhoso. Ele preparou a Terra, aqui os aspectos que envolvem a nossa vida aqui no planeta, mas também preparou os grandes contrapesos, os grandes fornecedores de energia, que são as estrelas, que são os planetas, e a Lua também tem esse papel importante. Prosseguindo aqui na leitura, nós encontramos aqui o seguinte, no verso 20, depois seguintes, que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus.
Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. Deus viu que isso era muito bom, ou melhor, Deus viu que isso era bom. O muito bom vem daqui a pouco. E Deus os abençoou dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se, encham as águas dos mares e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Nesse dia Deus cria os seres aquáticos e os seres alados. Quando nós analisamos as maravilhas do mundo aquático, né, os peixes multicoloridos, os golfinhos que usam o sistema de ecolocalização. O ser humano, ele se gaba de ter inventado o sonar, e foi uma invenção muito importante. Navios submarinos puderam ser protegidos de perigos como icebergs, como rochas submersas. Realmente uma invenção muito inteligente e importante. Só que tem um detalhe, animais como morcegos e os golfinhos já dispunham de sistemas de sonar milhares de anos antes. Na verdade, o ser humano copia as obras de Deus e ainda bem que Deus não cobra direitos autorais, não é verdade? Se Deus cobrasse, nós estaríamos falidos, essa é a verdade. Mas enfim, o ser humano copia aquilo que Deus fez, e Deus fez coisas perfeitas, como o sistema de ecolocalização. Poderíamos ficar aqui horas e horas analisando as maravilhas da criação que encontramos no reino animal. Poderíamos começar com uma ameba, uma simples, entre aspas, simples ameba. No núcleo dela, há tanta informação que daria para encher uma enciclopédia com mais de 20 volumes. No núcleo de uma ameba invisível. Pense então no genoma humano. Se o nosso genoma fosse transformado em livros, daria para formarmos uma pilha de 170 metros de altura de livros, uma biblioteca dentro de você. Somos ou não somos uma maravilha da criação? Os animais, os peixes, as aves são ou não são uma maravilha da criação? As aves inspiraram os aviões, os golfinhos inspiraram o sonar dos navios e muitas outras coisas poderíamos citar aqui. Avancemos aqui porque temos que concluir a semana, ainda não chegamos no ápice, na obra-prima da criação. Estamos aqui ainda no verso 24. Vamos para o verso 26 que diz assim: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, e em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para alimento. E assim aconteceu. Deus viu que tudo o que havia feito, Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era, aí sim, muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Você percebeu que para o bebezinho chegar e ocupar o berço, tudo foi preparado antecipadamente? O alimento, a forma de relacionamento, a união matrimonial, o ambiente, o habitat, os colegas de planeta, animais, plantas, tudo preparado com muito carinho. Como duvidar de que Deus realmente nos ama? Como duvidar de que esse Deus realmente se preocupa conosco? Na verdade, repito, e é importante que se diga isso, no capítulo 3, que eu diria assim, é o capítulo mais triste da Bíblia, nós encontramos ali o relato do pecado, da separação de Adão e Eva de seu Criador. E por causa dessa escolha deliberada, todos os males vieram à terra e estamos aqui neste momento enfrentando nossas lutas. Como consequência, não que estejamos pagando pelo pecado deles, mas como consequência dessa escolha. Só que, repito, Deus não nos abandonou aqui. Deus estabeleceu um plano de redenção. Ele já provou o seu empenho nesse sentido, porque ele veio ao mundo na forma humana e viveu como ser humano, abraçou os seres humanos, morreu como ser humano na cruz e prometeu que vai voltar. Jesus nunca mentiu. Eu não tenho
por que duvidar de que essa promessa tão importante e tão enfatizada na Bíblia não vai se cumprir? Jesus voltará, virá a segunda vez, Jesus voltará para nos resgatar. E depois ele vai recriar este planeta. Quando nós vamos para Apocalipse, e Apocalipse então é o desfecho da história, né? Começamos pelo princípio e agora vamos para o desfecho dela. Nós encontramos aqui no capítulo 21 o seguinte: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para seu marido, seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo, a casa de Deus, com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eis que se fizeram novas. A promessa de Deus é essa, para mim, para você, de que um dia Ele vai recriar esse planeta. Como eu creio no Deus Criador do Universo, não tenho por que duvidar de que Ele vai recriá-lo, ou recriar a Terra e tudo que nela há. Não tenho por que duvidar disso. Na verdade, meu querido amigo, minha querida amiga, eu poderia falar muitas outras coisas sobre o ser humano, sobre os animais, sobre a criação de Deus. O tempo não permite nós nos alongarmos, mas eu quero mais uma vez enfatizar este presente aqui para você. A revista Esperança, Origem de Tudo. Aqui eu trato desses assuntos e outros mais com mais detalhes. E nós temos também videoaulas. Você pode apontar o seu celular para os QR Codes que há na revista e assim você terá contato com vídeos em que eu estou explicando os temas aqui da revista. Faça o seu pedido. Você pode pedir essa revista gratuitamente pelo telefone, WhatsApp 12 98244 4449 ou pelo site novotempo.com/escola bíblica. Como é bom saber que temos um Deus que nos ama. Como é bom saber que temos um Deus criador que prometeu voltar, recriar esse planeta e nos devolver ao mundo em que nós veremos, entre outras coisas maravilhosas, o leão pastando com o cordeiro. Sem dúvida, a primeira semana deste mundo foi uma semana inesquecível. Não podemos esquecer dela. Não podemos deixar de lembrar que Deus preparou tudo com muito carinho e vai nos dar de volta esse mundo perfeito que um dia foi perdido. Quero convidar você neste momento a fazer uma oração comigo para nós encerrarmos essa nossa reflexão. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, pelas promessas que encontramos em Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, porque na Bíblia nós encontramos esperança. Nós vemos que Tu és um Deus de amor, um Deus todo-poderoso, um Deus criador maravilhoso, que prometeu resolver nossos problemas, o problema do pecado e da morte, e prometeu que um dia nos devolverá ao mundo a sua condição edênica. Muito obrigado, Pai, por essas promessas. Queremos estar preparados para esse grande momento. Fica conosco, abençoa os amigos que acompanharam esta nossa reflexão. Eu oro e tudo te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço para você. Foi realmente um prazer ter podido falar com você sobre esses temas que me encantam, que são maravilhosos. Eu peço a Deus que abençoe grandemente a sua vida e que esse conteúdo seja realmente um diferencial para você. Um grande abraço, fique com Deus, o nosso Criador.